Olá, queridos e queridas, nós estamos aqui hoje para falar de um tema que é muito importante, principalmente nos tempos modernos, né? Que é como encontrar a paz no meio do caos, no meio dessa vida que a gente leva, tá? Eu sou o professor Nildo Ribeiro, sou doutor em neurociências, professor universitário, escritor, palestrante, e estou aqui na presença de meus queridos amigos Tiago e Helena, que também vão se apresentar agora, para depois a gente começar a falar um pouquinho sobre como encontrar essa paz, né? Como encontrar esse equilíbrio interno, quais são as técnicas e ferramentas para ter uma vida melhor, ter mais qualidade nos nossos dias. Então, passar a palavra para minha querida amiga Helena Matias se apresentar. Olá, eu sou a Helena Matias, eu sou fisioterapeuta, bailarina, trabalho hoje muito com técnicas voltadas ao movimento. Me considero uma apaixonada pelo movimento e sou diretora do Núcleo do Movimento, onde a gente faz uma parceria junto com o Nildo Ribeiro e Tiago Trindade. E a ideia é estar aqui hoje também para compartilhar de que forma a gente pode trazer uma luz, né? Compartilhar a nossa procura, né, desse espaço de luz, para que possa trazer um pouco de clareza para todos. Vou passar para o Tiago. Olá, gente. Sou Tiago Trindade, professor de Educação Física e de Dança, e assim também como a Helena, né, professor também do movimento, né, a gente fez essa junção aqui, né, desses grandiosos amigos, né, por estar presente, né, e trabalhar essa contextualização entre nosso corpo, nosso movimento, através desse tema que nós vamos abordar aqui hoje. Então é uma honra estar aqui hoje, né, desfrutando esse momento com esses meus amigos, e vamos conversar, né, até para você, que é nosso público também, para trazer isso, né, questões, né, internas, né, questões também pelo movimento também, o que é que seu corpo sente ao trazer isso no meio social e também espiritual. Isso. Muito bom estar aqui com vocês, né? Então, falando um pouquinho assim do tema em si, né? A gente fala muito assim, nesse tempo de sociedade, dessa sociedade moderna, dessa sociedade tão veloz, dessa sociedade que cobra tanta performance, tanto desempenho, né? Onde nós nos encontramos no meio de tudo isso. Eu sei que é muito clichê, né? Mas eu sempre gosto de falar que o olhar para dentro, o olhar interno, né? Aquele não tanto desse mundo externo, acho que é um caminho, né? Um grande caminho a se seguir. Eu acho que na minha vida, enquanto eu vivi sempre fora, né, buscando responder a demandas da sociedade, demandas do trabalho, demandas seja, né, lá de família, o que for, né, que são demandas que são necessárias, que elas existem, mas é aprender como lidar com essas demandas, de acordo com aquilo que você é e se respeita, né, e impõe também, enfim, seus limites e tal. Então, para mim, funcionou muito. Acho que o que mais funcionou foi olhar para mim internamente, dizer o que é que me incomoda, o que é que me tira do meu eixo, o que é que... Sabe, isso, para mim, isso tem muito a ver com tudo, com crenças limitantes, com coisas que você viveu, né, com coisas que você realmente acredita que tem que ser. E aí você vê, às vezes, muitos valores e muitos aprendizados que são baseados lá atrás até, né, em valores que, na verdade, no fundo, talvez nunca tenham sido seus, né? E também em experiências que, às vezes, também não foram muito legais, sabe? Para mim, né, eu falo muito dessa questão dessa viagem interna. Sempre que eu estou em qualquer lugar, eu falo muito sobre isso, porque foi algo que mudou minha vida, que revolucionou minha vida. Então, quando você fala assim, encontrar a paz, né, no meio do caos, acho que a primeira coisa é interno. Porque às vezes eu percebo assim, mesmo fazendo essa caminhada, às vezes eu me pego um pouquinho fora dessa paz interna, dessa calma que eu tento ter. E aí eu já consigo identificar, foi isso. Tá? Não meditei. Estou assumindo coisas demais. Disse sim quando queria dizer não. E aí, hoje, para mim, é mais fácil me identificar com o que me movimentou para sair desse equilíbrio lógico, né? Que a paz não é aquele estado perene, permanente, 24 horas por dia. A vida tem demandas, né? Exato. Mas, assim, até para lidar com essas demandas, e quando você consegue um pouco desse equilíbrio, você consegue ter consciência e sabedoria para resolver questões que às vezes estão também te incomodando.
Então é importante mesmo esse olhar, né, que essa paz interna, essa paz nas demandas da vida, ela vem muito desse autoconhecimento, dessa busca interna, e lógico que para isso existem ferramentas, né. Vocês falaram muito sobre movimento, eu sei que vocês vão dar dicas disso, eu também sou fisioterapeuta, né, então trabalho muito com essa conexão, mas hoje busco muito esse olhar da neurociência. O Tiago fala da espiritualidade, e hoje quando a gente vai discutir saúde, nos ambientes que a gente consegue ter um pouco mais de liberdade, a gente fala muito dessa saúde única, né? Dessa saúde integral. Hoje os grandes movimentos da saúde, eu fiquei tão feliz que eu vi que lançou a medicina e os conselhos de fisioterapia, um conselho de fisioterapia lançou agora sobre uma comissão de estudar saúde e espiritualidade. Eu fiquei tão feliz. E a faculdade de medicina, na verdade, a Associação de Medicina do Brasil, eles estão também com essa temática, buscando estudar sobre isso. Hoje você tem pós-graduação em saúde e espiritualidade, ou seja, é esse ser integral, né? Então, como alinhar espírito, alma e corpo para ter essa paz, né? Então, queria que vocês compartilhassem um pouquinho também de ferramentas, o que vocês fazem para ter essa paz, tanto no dia a dia e na vida, né, como um todo. Eu acho que, assim, é a questão do parar, né? O parar, o silêncio, o espaço de silêncio, que quando a gente está, como o Nildo falou, nesse dia a dia acelerado, tendo que resolver um monte de coisa, e mais do que isso, se cobrando fazer um monte de coisa, né? Porque hoje a gente tem 1000 possibilidades, né? 1000 canais, 1000 possibilidades de fazer muita coisa, e a gente... É uma coisa que eu tenho ouvido muitas pessoas falando, não dou conta de tudo, né? Não dou conta de tudo, porque a gente hoje tem muita coisa para dar conta. Então a gente vive nesse contexto de aceleração. Então, assim, encontrar essa paz, a gente precisa encontrar esse espaço de silêncio. E aí, que podem ser vários caminhos, né? A gente pode falar um pouco mais sobre a questão da meditação, que para muitos ainda eu acho que é um tabu, né? Porque com meus alunos, quando eu falar, vamos fazer um curso de meditação, aí a primeira coisa que se fala é não consigo ficar parado não sei quanto tempo meditando. E a gente sabe que isso não é realidade, né? Meditar, você medita de inúmeras formas. Separar 5 minutos por dia com você mesmo, respirando, já é uma meditação. Então é esse espaço em que a gente para e a gente consegue ouvir a voz do divino em nós, né? Que aí alguns podem chamar de Deus, fonte superior, o que for, mas assim, é nesse silêncio que ele tem espaço para se manifestar, né? Para chegar até nós. E daí a gente tem os insights, e aí ontem eu estava lendo uma coisa muito bacana, tipo assim, a vida, se você cria essa comunicação direta com o divino, a vida ela vai fluir, ela flui de uma forma natural, as coisas vão acontecendo de uma forma natural e sem esforço. Eu achei tão lindo, né? No fluxo, você é capaz de entrar no fluxo. Mas a gente, com os bloqueios, né, as crenças, os condicionamentos, somos nós que vamos impedir que esse fluxo aconteça, né, dentro da gente mesmo. Então, abrir espaço para o silêncio, sabe? Seja meditar parado, respirando, seja meditar em movimento, né? Você meditar dançando. Eu acabei de estava nesse final de semana um curso de yoga dance, que é o yoga junto com a dança, é trazer a dança mais intuitiva. É um trabalho que o Thiago faz bastante, também te pode falar um pouco também. Mas é você trazer para esse lugar de você estar dançando e meditando e fazendo toda a sua conexão com o divino ali. E a partir dali vem os insights, vem as coisas que você sabe que você realmente precisa fazer. Né? As pessoas certas vão chegando e as coisas vão acontecendo com menos esforço, menos gasto de energia. Isso mesmo. Antes de passar para o Thiago, só pegar 2 pontos que você trouxe que para mim são muito importantes. Primeiro, entrar no fluxo. Esse é um aprendizado que não é fácil. E o que é que acontece também, só para falar um pouquinho dessa questão do aprendizado que não é fácil, porque eu vejo muito nos cursos de autoconhecimento, né, que eu faço, essas coisas todas, as pessoas querem a fórmula tipo A mais B igual a C, né? Então, tanto que as pessoas perguntam, eu faço o quê? Eu faço como? E uma das coisas também que a gente fala muito, a prática, seja lá do que for, da meditação, da yoga, da relação corporal, não pode ser algo mecânico.
para isso eu preciso estar presente ali, porque aí eu percebo, quando vocês falam de corpo muito, né, eu percebo o meu corpo. Eu falei para vocês ontem que eu fiquei um tempo sem atividade física, eu fui fazer uma aula de yoga ontem, e se tinha desconforto em várias partes, eu falei, gente, como tá sem mobilidade aqui? Então, se eu fizesse a aula pensando no que eu ia fazer mais tarde, no que eu ia fazer amanhã, eu não ia conseguir escutar meu corpo. E ontem eu pude escutar meu corpo. Então, assim, e quando você fala da meditação, que realmente é um bloqueio, eu acho que também é um papel, né, de quem trabalha com isso, desmistificar, tornar a linguagem mais fácil, mais acessível para todas as pessoas. Entender que a gente não vive na nossa bolha, né? Isso é muito importante. Olha, você pode meditar andando, eu medito com os meus cachorros, porque eu estou presente. Aí, para finalizar e passar para o Tiago, é o fato de estar presente mesmo, né? E a maioria de nós não está presente naquilo que se propõe a fazer. A gente almoça. E aí não digo só de usar o celular, que é uma tragédia, né? Com certeza. É uma não, tragédia. gente. Eu vou em consulta, vou em tudo, eu faço questão de olhar, né? As pessoas todas, elas estão no celular. O tempo Um todo. dia eu levei um livro, eu falei, eu vou ser disruptivo, eu vou chegar lá e vou causar. Revista não existe mais, né? Não, Em sala de e espera. levei um livro, não tinha lugar para sentar, eu li esse livro em pé e eu percebi que as pessoas começavam a olhar para mim, tipo assim, todo mundo no celular e eu o único que estava folheando um livro. Então, eu não falo só disso, que a gente precisa realmente ver rotinas, rever coisas, né? A gente nem vê, na verdade, algo interessante de uma forma apropriada, mas é estar presente mesmo. Eu estou almoçando, não estou almoçando e pensando em outras coisas, Sim. né? Eu sou grato pelo almoço, o que é que esse almoço está trazendo para mim, o quanto ele está trazendo, sabe? E as pessoas, isso aí é chato. Não, isso é bom demais, você estar presente em tudo que você faz. Você aproveita tudo, uma entrada multissensorial fantástica. Maravilha. Fala aí, meu lindo. Gente, eu agora aqui, eu cheguei e falei, meu Deus do céu, eu acho que eu sou o único diferente, porque eu trabalho junto com caos o tempo todo. Mas é um caos, assim, que eu consigo... É uma perturbação diferente, não é uma perturbação de desordem. Porque para eu funcionar, não é? Eu tenho que primeiro me destabilizar, primeiro, para poder eu me recalchutar aos poucos, assim. Porque né, sempre na minha vida, como muito com movimento... Então eu escuto muita música, então eu tenho que trazer isso dentro da minha realidade, né? E para trazer uma paz interna, uma paz que eu consigo também até me controlar, porque eu não paro no canto. Eu acho que estou pensando aqui, mas estou pensando já em mil e uma coisas ao mesmo tempo também. Porque eu gosto também disso, que me dá também esse movimento. Então, cada pessoa tem um biorritmo, né? Cada um vai se adequando para entrar no fluxo, que vocês acabaram também de falar, não é? Mas que depois me dá uma paz. Falei, pelo menos já garanti tudo agora com isso. E nessas aulas que eu trago também durante esse trabalho de pesquisa, né, que é o Flow Body, existem vários tipos de flows por aí, mas eu trouxe dentro dessa minha linha de pesquisa, não é? Trabalhar algo que consigo trazer para dentro desse aluno, paciente, o que for, não é? Tirar eles dessa zona de conforto, né? Causar um pouco eles ali assim, o que eles vão me dar, né? Então tem estímulos, tem que as aulas vão tendo, e nisso também durante o curso, né, nossa vivência, vai ter também isso, trazer essa inquietude, né, de como esse corpo trabalha, porque são nossas experiências, tá no corpo da gente, não é? Cada um tem a sua experiência de ver, né, desde quando você acorda. Se você acorda, ele abre o olho e vai fazendo o seu panorama mental primeiro do seu dia, né? Já diz que já levanta e já vai, molha o rosto, escova o dente, toma um banho e já sai de casa, que demora para ter isso, né? Trazer essa trajetória, não é? Para chegar. Então, não é? Eu acho que para mim, não é? Eu gosto disso, né? De trazer essa vibração diferente, né? Causar primeiro para destabilizar, para aí vir, não é? O estabelecimento, e aí começar, e aí olha, fiz isso, já fiz aquilo, o que eu vou fazer depois disso, né? Eu acho que na minha, né, concepção também que também não deixa também de ser uma troca. A sua forma minha também forma, de se organizar dentro desse caos também. Eu queria só pegar um gancho do que ele falou em relação a duas coisas, assim. A gente tem que entender o nosso ritmo, o nosso biorritmo, né, de como a gente funciona. As pessoas não são iguais, graças a Deus por isso, né, existe a diversidade. E também, eu acho que o que por exemplo, o que é que me conecta? Eu acho que é muito também interessante, porque, por exemplo, tem coisas que me conectam, com certeza são diferentes
de você, diferente de Helena. Tem coisas que são em comum. Sim. Quando eu digo assim, o que é que me dá prazer? Porque eu acho isso importante para pensar em paz também, sabe? É como você se retroalimenta, né? Por exemplo, domingo eu vim para aqui, até para essa praça, andar com os cachorros. Todo domingo eu levo eles para uma praça diferente. E eu pude pisar na terra descalço, que é uma coisa que me faz muito bem. Aterramento, né? E eu fiquei descalço com os cachorros, porque eu não posso ter isso no dia a dia. Então, tô dando esse exemplo da natureza, mas assim, uma coisa que me conecta muito é ir pro cinema, tá? Assistir um filme de arte, todo mundo sabe disso, depois tomar um café com bolo, eu me sinto, sabe? É cada um também descobrir o que é que te faz, né? É ir na praia, é ir surfar, pra gente também não perder. E isso também a gente não elaborar demais, porque a gente perde a criança interior dentro da gente. Né? Então, o que eu quero, sabe? Rolar na areia, mergulhar, sabe? Não sei, são tantas possibilidades que o mundo nos dá, só que a gente se perde numa vida cotidiana, que vai pro final de semana, que vai pra tudo, uma coisa muito, como você falou, sair da caixa. A gente vai muito nessa caixa a vida inteira. E é importante a gente se conectar. O que me dá prazer mesmo, sabe? É sentar e conversar, assistir um filme, ler um livro, tudo isso junto, e como eu posso fazer isso. E a outra coisa, antes de devolver a palavra para Helena, quando você fala assim, acordo e vejo o meu dia mentalmente, é muito importante também que a gente não coloque itens que a gente não vai dar conta, e a gente está fazendo muito isso, né? Eu coloco 10 coisas para fazer, e isso dá uma sensação de frustração, que prejudica o sono, que prejudica a respiração, que nos dá ansiedade no final do dia. Você fala, nossa, listei 20 coisas, fiz 2. E gera uma sensação assim, né? Até um pouco de desespero, né? Que dia eu vou fazer o resto das coisas? E aí vai aquela bola de neve que não termina. Então é bom a gente entender nesse dia o que é prioridade, o que não é, o que posso deixar para depois, né? Pra gente, ao mentalizar o que a gente tem que fazer, isso também se tornar uma prática. E prática é repetição. A gente só consegue mudar comportamento e tudo mais quando a gente repete, insiste. Fica difícil no início, mas depois melhora. Então, são dicas que a gente pode também dar, né, para as pessoas sobre como organizar seu dia e ter um pouco mais de serenidade nesses dias. Sim, pronto, com certeza. Minha amiga. Eu quero que você me inclua nesse cinema com café, com bolo. Eu já tentei. Esses horários que não conseguem bater com os meus. Mas é um momento de encontro com o divino. Então, aí pegando o gancho também do que te falou e um pouco do que você falou, eu acho que a gente cai muito na questão do automatismo, né? Que é a grande questão. Porque a verdade é que a gente vive, talvez tem pessoas que vivem 100% de forma automática, né? Tem pessoas 90, 80, enfim. Mas é algo que hoje, cada vez mais com esse sistema acelerado que a gente vive, a gente está cada dia mais no automático. E a vida vai puxando a gente para isso, né? Se a gente não para e se permite esses momentos, até para parar, entender e ter consciência. Porque assim, a gente tem essa consciência, mas se for olhar, a maioria das pessoas nem percebem o quanto se vive no automático, né? Então, como você acorda, escova o dente, tudo no automático, já pensando em outra coisa que você tem que fazer, e a gente vai vivendo dessa forma, e aí não dá espaço para essa criança, né? Esse prazer, o que é que me dá prazer, né? O que é que... Como trazer esse prazer da minha vida? E outra coisa, às vezes você, vou tirar esse tempo para ir numa praia, tomar um banho de mar, aí vem a cobrança social de, não está produzindo, não está fazendo, né? A gente tem existe muito isso em volta, tem famílias que são piores até do que outras também, te cobrando e fora a pressão social. Então, a gente tem que ter isso muito bem elaborado dentro da gente, né? Assim, eu dou conta disso, Helena, dou conta disso. Não preciso dar conta igual ao Thiago. Não preciso dar conta igual a Nildo. Cada um o seu. E eu preciso de momentos no meu dia para ter o meu momento de silêncio, ir numa praia, ir no cinema, num café com bolinho, assim, ter esses momentos, assim, encaixar isso, não deixar lá para o final de semana só, mas encaixar na minha rotina. Só que assim, outra coisa, na teoria tudo é lindo, né? Mas como trazer de fato isso para nossa prática, né? Eu acho que é isso que a gente quer também falar com a nossa vivência. Né? Como trazer de fato para a prática, até porque é pessoal. Né? Exatamente. Aí você traz uma coisa, Helena, como eu estava falando antes, né? Mudar hábito, é reconhecer, né? Então, por exemplo, quando eu peguei os cachorros e que eles acordavam cedo, eu comecei a ver que meu tempo de meditação, né? Estou dando um exemplo assim, de uma forma prática, né? Ele estava ficando comprometido, porque eles tomavam o tempo da meditação. Então eu percebi que eu precisava dormir mais cedo e acordar mais cedo, porque eu preciso, antes de fazer qualquer coisa, meditar e ter minha conexão com o Criador e tudo aquilo que né, virou um hábito.
O que eu quero dizer é que eu precisei ajustar. Então, às vezes, a gente tem que reconhecer, né? As pessoas têm que reconhecer, assim, quando você fala, aí as pessoas usam muito isso, minha agenda é cheia, eu não consigo parar, mas eu saio tal hora e chego tal hora. Tá, mas dentro dessa agenda cheia, né, tem algum momento que você consegue ou se conectar, ou ler algo que te faça bem, ou escutar um podcast que te faça bem, você consegue no trânsito, organizar também. Sim. Não é fácil na prática, mas é possível. Quando você consegue identificar, né, ali, como eu posso ajustar o meu dia? Será que eu consigo chegar mais cedo? Será que eu consigo não ficar tanto tempo olhando o Instagram e tal, e usar, porque eu vi uma jornalista falar uma coisa muito interessante, ela falou assim, eu entrei de férias e decidi não pegar Instagram e nada disso. E descobri que o tempo sobrou para eu ler livro que nunca lia, para eu fazer coisas que eu não fazia. Então, lógico, a tecnologia está aí, está para nos ajudar, mas a gente tem que ter esse cuidado, né? Então, às vezes eu não tenho tempo porque eu fiquei 2 horas no Instagram, porque uma página levou a outra, enfim, ou qualquer outro, né, link aí, internet, enfim. Então, a gente olhar o hábito, mais uma vez volta para se conhecer, né? Conhecer e ver onde é que a gente pode criar mudanças necessárias para ter uma vida melhor. Porque o hábito cria isso, né? Essas práticas, para a gente fazer isso no nosso dia a dia. E às vezes até eu fico me perguntando, meu Deus do céu, o que eu vou fazer depois? Né? Depois de um dia, depois de, vamos supor, meu dia às vezes quando termina é quase 11h30 da noite. Sim. Né? Mas daqui para eu descansar esse corpo ainda que está ainda na agitação do dia, como é que eu vou organizar ele? Aí eu venho e pego, né? Porque eu falo assim, das vivências, né, de cada um, né? Até porque a gente vai ter a gente vai ouvir também sobre isso, né? Porque quando chega lá, então como eu vou me adequar que o corpo ainda está nessa perturbação, né? Dentro da minha casa, que eu vou estar lá para dormir, para ler um livro, para meditar, para fazer uma oração, né? E para se conectar e fazer aquele plug, pronto, agora eu vou descansar agora aqui, né? Agora para amanhã acordar, né? E quando a gente vai se organizar com isso, aí às vezes até fico me perguntando, né, ainda, até hoje, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui assim ainda, não é? Ainda eu fico, gente, um pouquinho mesmo, né? Me pego, eu estou aqui no celular respondendo uma coisa, mas eu estou também ali no e-mail, passando, estou ainda fazendo produção ainda, de texto ainda, lá, né? Que é o espetáculo que eu vou até estrear ainda esse ano, né? Então, produção não é coisa social do seu dia a dia, mas ainda como é que eu vou dar conta nisso? Eu quero para mim, né? Eu quero ter trabalho, mas tem horas que eu prefiro também me desligar, desvincular isso aqui. Não, agora isso eu não quero. Vou poder agora ler aqui um livro. Vou poder agora ter aqui, 5 minutinhos, 2 minutos, depender, botar uma música lá, só respirar, fechar os olhos, né? E fazer essa conexão. Que para mim também isso é difícil. É difícil. Tem uma coisa, Tia, que você traz, que já foi dita aqui, a palavra respiração, né? Nada nos conecta tanto quanto o ato de respirar, que é automático, né? Que é involuntário, os músculos trabalham por conta própria, dormindo, acordando, correndo, enfim. Mas assim, não é esse respirar, lógico, ele é importante, ele renova, mas é parar e sentir essa respiração. Então, é uma dica muito importante, que é simples, né? Mas é de graça. Sim. Né? E é vital. Sim. Então, se você para, quando você traz aí da respiração, e vou tirar 5 minutos só para sentir e pausar. Deixa eu inspirar, pausa. Deixa eu soltar, pausa. Com lentidão, 5 minutinhos você faça isso. Você muda a relação, inclusive liberação de neurotransmissor, né? Que você libera mais neurotransmissores de bem-estar, né? A serotonina, todas as substâncias que te dão mais calma, porque isso influencia músculo, influencia tudo. Sim. Então é uma forma legal. E pausa a mente, não fica tão acelerada. E a outra coisa, rapidamente, que você falou aí, né, das atividades, eu também, todos nós aqui temos muitas atividades, né? É família, é trabalho, quem trabalha em 2, 3 lugares, né? Eu estou em vários lugares, tem isso, tem reunião. Mas aí eu percebi, por exemplo, no final do ano passado, eu tive vários episódios de um mal-estar, né? E eu já venho nessa caminhada. Porque a gente tem que estar vigilante, como disse Jesus, vigiar e orar. Então, os ganhos você tem que vigiar para não perdê-los. E eu percebi que eu estava nessa. Né? Por exemplo, eu estava aqui no computador preparando uma aula, ao mesmo tempo respondendo, né, um WhatsApp de uma outra coisa, e ao mesmo tempo falando com um grupo de amigos. Eu falei, gente, na mesma hora eu estou fazendo tanta coisa, né, isso não faz bem. Eu fui percebendo que eu acabei me desviando um pouquinho, porque não fiquei atento naqueles gatilhos que um dia me levaram para esse lugar, quando eu adoeci, com síndrome do pânico, com depressão, com tudo isso. Então, é importante a gente, né, analisar isso aqui, a pausa, como a gente falou, tudo isso, mas, sabe, fazer escolhas, né?
preciso realmente, né, ficar até mais tarde no trabalho, não posso deixar isso. É fazer escolhas e avaliar seu dia como ele está. Né? Como eu disse, antigamente eu almoçava e ao mesmo tempo dizia, vou aproveitar e me atualizar nas notícias. Tem necessidade, gente. Não posso simplesmente só comer, né? Desfrutar daquele alimento do dia a dia que o Criador nos dá, que nos nutre, que faz tão bem pra gente. Tenho que estar aqui com a mão vendo o que está acontecendo hoje. Notícias que não vão impactar em nada na minha vida, que eu também não vou poder ajudar em nada. Entendeu? Você vai descobrindo hábitos que realmente você pode mudar, né? Eu fiz num curso agora que eu achei bem interessante, a proposta dela, dentro do yoga se chama de sadhana, que é o que ela propôs pra gente fazer. Foi a gente, ao acordar, ficar 1 hora sem ver o celular, sem olhar o celular, e na hora de dormir ficar 1 hora sem ver. Claro que começou com 15 minutos, 15 minutos durante um período, depois passou para meia hora, depois passou para 45, 1 hora. Até chegar 1 hora. E assim, é incrível como a gente consegue e vê que assim, tipo, o mundo não acabou porque eu não olhei, porque eu não respondi aquilo naquele momento. E a pessoa pode esperar até outro dia e tá tudo ok, né? Porque a gente acha que tem que responder tudo e fica nessa. E, enfim, deu pra fazer isso muito bem. E eu comecei a ver que minha qualidade de vida e minha qualidade de sono estava sendo outra. Porque às vezes você tá para dormir, é um horário que você quer descansar, desacelerar, vem uma notícia ou alguma coisa que vai te tirar, né, da sua paz ali, aí você já não dorme direito, aí a noite já é. Então, fora assim, que toda a conformação de tela, de tudo, ela fica no seu cérebro muito tempo depois. Você não desliga o celular e a informação saiu. Sim. Fica um tempo até seu cérebro desligar. Fica um então, tempo, assim, daqui que seu cérebro acalme e que você comece a liberar, né, também os hormônios do sono, melatonina, vai ser um tempão. E às vezes você não vai para o sono profundo, você fica no sono mais ali, porque você captou a notícia que te tirou do eixo logo antes de dormir. Entendeu? Então, assim, são coisas que a gente estou falando, são hábitos que eu tento também adotar, sabe? Eu também tento, não quer dizer que todo dia. Mas eu luto, eu também. Resistência. Engraçado também, assim, quando a gente tem assim, vamos supor, tem muita gente que gosta de dormir assistindo uma televisão, alguma coisa, até mesmo assim, coisas que eletrônicas, televisão, celular, né? Eu estava lendo um livro, né, com a temática espírita mesmo, né, e fala o seguinte, que se você assistir algum filme, vou supor, assistir um filme lá de violência demais, quando você desliga ali, existe ali uma vibração, né, uma onda mecânica que ativa lá o seu cérebro lá. Quando você for dormir, fica ligado na televisão ainda, que você começa ali no seu estado de sono ali, entrar em perturbação, que você participa daquela mesma vibração que você assistiu, que você acaba dormindo também, né? Por isso acontece a perturbação de sonos, né? Os pesadelos. Sim. Né? Que acontece também com isso aí, as preocupações. Eu sonhei com alguma coisa que ia acontecer com isso, né? Então, é evitar, porque isso acontece comigo também, isso, né? Vou supor, na semana passada, cheguei do centro, né? Numa quarta-feira, maravilhoso, bem trabalhado. Aí eu cheguei, fui abrir o meu e-mail lá, né? Tinha lá um e-mail pra mim, aí eu fui ler e falei, tá errado aqui. Foi uma parte de um contrato, né? E aí tava errado o valor. Gente, eu não consegui dormir para resolver no outro dia. Né? Então ficou naquela... Então, poxa, me perturbou o sono, fiquei mal. Só fui resolver no outro dia. E aí... Você não vai resolver nada naquela hora. Mas o cérebro entende que você tá resolvendo ali. E isso é uma coisa muito interessante, né? Porque aí viver no momento presente, né? Quando você fica na sua cabeça, por exemplo, lembrando de uma reunião que não foi legal, ou de uma aula que você não deu muito legal, o cérebro entende que aquilo está acontecendo naquele momento. Sim. E aí você libera neurotransmissores, hormônios, sei lá, se você for nervoso, volta tudo. Observe, o corpo sente na hora. A barriga passa um frio. Se você está pensando numa palestra que você vai dar no final do mês, por que você está pensando nisso agora, sofrendo com isso agora? Você vai sofrer agora, vai sofrer na hora. Sim. Então, mas o cérebro entende que aquilo ali, tanto que as pessoas sentem, né? Tem dor de barriga, tem tudo aquilo, só em pensar num evento que talvez seja, né, estressante. E às vezes, quando também chega o acontecimento, o fato real, ele nem é tanto com aquilo que você imaginou.
que é muito importante isso, de viver naquele momento presente, né? Então, o cérebro não dá conta da gente ficar o tempo inteiro puxando do passado, puxando do futuro, né? E aí, como eu disse antes, todo o nosso corpo sente, voltando a falar de corpo, né? Porque a coração, você vê que a frequência cardíaca aumenta, a respiração fica mais curta, o músculo fica mais tenso, você começa a ter dor de algo que você só está imaginando ou pensando, como possivelmente o contrato fez com você, porque você não dormiu. Não. Então, o seu cérebro entendeu que você tinha que resolver aquilo ali naquela hora e tudo mais e tal. E pronto, aí o corpo responde, a pessoa não dorme. E aí a alimentação já não cai bem, a digestão já não fica boa. Enfim, e fica dando autossugestões também, né? Nossa mente, né? Fica quer resolver você naquele momento ali, né? Que ele fica lá batendo. Não, mas vai resolver isso aqui logo aqui. Mas converse antes, gente, é uma briga aqui dentro. A conversa ruminante. Você fica ruminando ali e você fica naquela vibração. Eu queria pegar só um gancho, quando você fala de corpo, pra gente trazer também a questão da parte da vivência corporal que a gente traz na nossa vivência, né? Que é muito legal também, porque a gente corporifica tudo que está na mente, né? Hoje a gente já sabe que não tem mais essa diferença, corpo, mente, mente e corpo. Então tá tudo ali. Então nosso corpo, ele tem todos os sinais, né? Do que a gente, das nossas verdades, ou é o autoconhecimento através do entendimento do corpo. Então as vivências com dança que a gente faz nesses eventos, como movimento e dança, que é muito bacana também, né, Ti? Porque a gente consegue, através da dança mais intuitiva, fazer que o próprio corpo revele a pessoa o que está dentro dela, que muitas vezes ela nem sabe. Naquele momento que ela para e pratica um movimento, uma dança que é mais meditativo, e muitas insights, muitas revelações vêm à tona ali, com esse parar e sentir seu corpo, viver seu corpo. E acho que isso é uma forma que a gente às vezes só pensa, né? Tem um lado todo da psicoterapia, mas a gente pensar também que também tem um lado das vivências corporais que podem abrir um caminho para essa melhora desse fluxo, né? Que a gente começou falando nele, da gente entrar nesse fluxo da vida. Tem uma coisa interessante que você traz, eu sempre penso muito sobre isso, na verdade, é o quanto estamos dispostos a investir na gente mesmo. Tá? Porque você, por exemplo, uma prática dessa de dança, não sei o que, vou entrar em contato comigo e tal. Então, a pessoa, ela tem que ir disposta a isso. O que eu quero dizer que muitas pessoas não buscam esses espaços, não buscam essas vivências, que, por exemplo, muitas dessas vivências, se você olhar, estão de graça também na internet, que eu falo sobre acesso, né, eu gosto muito de falar sobre acesso, tem pessoas que têm dinheiro e podem pagar, e as que não têm, você vai lá no YouTube, você vai lá em qualquer lugar, você tem, né, música para dormir melhor, não sei o que lá, vivência corporal para poder soltar atenção, não sei o que, você encontra, mas aí o que você vê, por que não existe essa procura, nem na internet tanto, nem dos serviços mesmo ali presenciais e tudo, porque não existe esse comportamento, essa de investir na gente, né? A gente vai até para uma academia, a gente vai ganhar músculo, vamos aquilo, mas ir para a academia, seja fazer sua aula, ir lá para o espaço, fazer sua aula, para entrar em contato com você mesmo, é uma coisa que as pessoas não vão muito. Sim. Entendeu? Então, mais uma vez eu reforço isso, né? O quanto estamos investindo em nós mesmos. Né? Quanto a gente se perdeu nessa caminhada dessa coisa externa, e não digo só da tecnologia, de tudo, né? Ou seja, se eu estou tentando trabalhar e viver para suprir a expectativa de outra pessoa, é o externo, né? Então, quanto a gente não entende nossos limites, né? Eu posso ir até aqui, eu vou dizer não para isso. Acho que tudo isso, porque quando a gente traz o tema que está aqui do nosso evento, que vai acontecer em breve, né? Como encontrar a paz no meio do caos, porque com certeza muita gente já fez essa reflexão e nós já falamos sobre isso. Às vezes dá vontade de largar tudo e morar no Capão. Sim, eu ouvi muito isso. Eu já pensei muito isso. Dizer assim, vou largar tudo, pegar meus cachorros, botar e morar num sítio. Mas a minha vida é aqui, eu tenho coisas aqui ainda a cumprir, tenho coisas também a fazer, coisas que eu gosto também. Então a ideia mesmo é isso, onde tem esse equilíbrio, que eu posso estar aqui no meio dessa confusão toda, né, de mundo, de vida, de sociedade, e ao mesmo tempo tem esse equilíbrio. Acho que o grande lance, o grande segredo é isso. Mas só para falar de celular, eu tenho 2 amigos que não têm WhatsApp. Eles são meus ídolos. São meus ídolos. Eles não têm WhatsApp. Você quer falar com ele ligando, mas eles não têm WhatsApp.
E várias vezes eu falei assim, eu vou largar, vou tirar esse aplicativo, não vou mais, no momento de muito. Porque também as pessoas estão querendo resolver a vida no WhatsApp. E é uma coisa que eu tenho colocado alguns limites. Assuntos profissionais, enviem um e-mail, ou fale no horário comercial. As pessoas estão acessando pelo Instagram. Você pode resolver, como eu também estou no conselho de fisioterapia, vocês não têm noção. Surge lá no Instagram, você pode resolver isso pra mim, você pode resolver isso pra mim, você pode resolver isso pra mim. E aí você pensa, gente, também a gente acabou, né? O limite não existe mais, né? De pedir para você resolver algo, seja no horário do seu almoço, de noite, ou sábado, ou domingo, né? Seja aluno, tudo. Eu aprendi também a colocar limite. Olha, não resolvo, não trato desse assunto no final de semana, sabe? E falo, lógico, com amorosidade, mas tentando ensinar também e educar essa pessoa de que não é esse um caminho, né? Isso, perfeito. O que mais, seu Thiago? Você estava aí, né? Pensativo aqui, né? A cabeça perturbando. Não é isso mesmo, como a Helena que me falou, né? Eu quero trazer isso, né, através da prática da dança, né, do corpo, porque a dança pra gente aqui já é o nosso caminho, né, Helena? A gente já tem isso da nossa vivência, mas é um desafio diário aqui, né? Começou com vocês também nessa primeira, né, que nós fizemos, né, uma vivência anterior, né, que eu aprendi muito, né? Porque não deixa de ser essa troca, porque eu gosto de aprender cada dia mais, né? Para minha experiência, assim, trazer essa forma que me desorganiza, mas para eu organizar, de como eu vou me sair também disso. Eu tô entrando também um pouco nesse viés, né, de trabalhar essa instabilidade, não é? Desarticular isso aqui para ver de como eu posso me fazer, tanto eu como também as pessoas que vão também, né, participar, né? O que essas perturbações, mas o perturbações que eu falo assim de chacoalhamento, né, de trazer essa instabilidade, não é emocional. Não é emocional para a pessoa ficar, né, para baixo, não. Mas assim, de situações, vamos supor, tá aqui para fazer a mesma coisa ao mesmo tempo, então organize primeiro o seu pensamento, vamos ver o que esse corpo ele pode fazer, né? A vez que tá lá, tá assim, mas isso aqui é um movimento, quando a pessoa fica assim, pegando demais assim, não, né? Deixa eu ver isso, que o corpo fala. Fala. Não é como a Marina também já colocou. Então assim, essa pessoa aqui já tá me dando aqui movimento, não é? O que ela levou para ela tá assim, nesse momento. Então, trazer e aí ver, né, trazer também essas intuições através das músicas, porque as músicas também são pesquisas, né? E música é vibração, né? É vibração, é frequência, é vibração. Ela te leva para um determinado lugar. E aí eu acho que a gente falar um pouco mais assim, a gente já falou bastante, mas assim, de fato, que a nossa vivência, ela acontece no dia 23 de abril, é uma quarta-feira, às 18h30, então dá tempo de sair do trabalho, 18h30 vai chegando e vai se organizando. É um momento, eu falo muito que é um momento para você se dar de presente, né? É um presente para a alma mesmo. Então a gente senta, a gente tem um bate-papo, conversa, tem a parte teórica e depois tem a parte da vivência prática, que a gente traz movimento, traz uma dança mais intuitiva, para não achar, não sei dançar, não é isso. É trazer um movimento que vem da alma, que é seu, né? Que não tem certo e errado. E cada um vai fazer da sua forma, do seu jeito. Às vezes o movimento para mim pode ser só movimentos com braços, sem precisar, né? Para cada um é de um jeito. Então a ideia é que a gente tenha esse espaço de troca, que tem muita troca. Como o Thiago falou, a gente aprende junto, conversando, e depois a gente vivencia aquele momento junto. Então, assim, estão todos convidados para essa prática. A gente vai estar divulgando no Instagram e nas redes sociais, para que você realmente coloque aí na sua agenda e se dê de presente esse momento dessa busca, né? Essa paz, esse equilíbrio no meio dessa vida louca que a gente vive de cidade, mas que é possível, né? A gente encontrar essa paz. Só reforçando, assim, as palavras de Helena, né? Para não ser redundante,
Mas assim, é um momento que a gente faz com muito amor, com muito carinho, né? Porque a gente pensa muito em doar, né? Também assim, no sentido daquele conhecimento que a gente agrega, que a gente discute, para que as pessoas possam ter uma vida melhor, respeitando, né? Quando a Helena fala da dança, eu lembro muito que em muitas das atividades nossas, as pessoas ficam meio tímidas, não querem, né? Preocupadas se o outro tá olhando, se o outro não tá olhando. Então a gente trabalha tanta coisa nas nossas práticas, nesse evento e nesse que nós vamos realizar aí, como encontrar paz no meio do caos, que é para levar para a vida, né? Assim, são dicas, são insights, assim, olha, e vivências que dizem assim, dance do jeito que você quiser, para de ficar tentando mostrar para o outro, ou porque, ou nesse, o que o outro tá te vendo, né? Se eu danço bem, se eu não danço. Eu também tinha isso nas vivências que a gente mesmo fazia, e eu fui me soltando, né? E é legal quando você fala assim, mas por que eu tô me preocupando mesmo com a opinião do outro, né? Então, ou seja, saem tantas reflexões saem, mas é um momento muito gostoso, um momento de muita paz, é maravilhoso, todo mundo que participa das nossas atividades sai, então se dê de presente, né? Como a gente falou assim, vamos olhar um pouquinho pra gente? Então se dê de presente esse momento, esse evento, porque com certeza vai fazer uma diferença muito grande na sua vida, tá? Se dê, se doe e se permite. Isso, então, agradecer muito por esse momento, né? Muito obrigado ao Criador, a vocês, ao espaço aqui, né? Que nos recebeu com tanto amor, com tanto carinho. Então, muito obrado. Foi ótimo. Também a vocês, meus amigos. Adorei nosso papo, também o primeiro. Até mais, até o próximo. Até o próximo.